A capa que temos à nossa frente é da edição Tales to Astonish, número 79, lançada em maio de 1966 pela Marvel Comics. A história principal do Hulk nesta edição narra o primeiro encontro e a primeira batalha épica entre o gigante Esmeralda e Hércules. Quem sairia vencedor nesse choque de titãs? Antes de descobrir, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo com as maiores batalhas da Marvel. Agora, sem enrolação, vamos direto para a luta. A aventura tem início sob o título estrondoso de O Incrível Hulk, o Titã e o Tormento, estabelecendo o palco para um confronto catastrófico onde a força bruta encontra a traição tecnológica. Hulk, em sua fúria indomável, é confrontado por uma armadura de energia que dispara um poderoso feixe, enquanto o operador no interior profere sua sentença com desprezo, declarando: "Você está condenado, seu bruto desacerebrado." O assalto tecnológico intensifica-se. A armadura de Saxon emite um zzz elétrico enquanto ele proclama a vitória, achando que o gigante verde está finalmente cedendo à drenagem de força e brada, sua voz reverberando através do metal. "Está enfraquecendo. Eu sabia que devia haver um limite para sua força. Eu apostei minha vida nisso, e ganhei." No entanto, o Hulk cambaleia, sofrendo um blap maciço da arma, mas resiste de pé à drenagem de energia, o que imediatamente causa dúvida e pânico na mente de Saxon. O vilão então questiona, sua voz agora misturada com confusão e fúria crescente: "Mas, por que não cai? Já deveria ter drenado todo o seu poder agora. O que o mantém de pé?" Saxon não pôde acreditar no que via, percebendo a intensidade destrutiva nos olhos do monstro. Ele grita em pânico: "Seus olhos! A fúria em seu rosto! Isso não é possível!" E ainda assim, ele está mais forte que antes. A terrível verdade se manifestava. O criminoso Saxon havia cometido um erro fatal de cálculo, pois o raio gama de Bruce Banner, ao invés de enfraquecê-lo, milagrosamente deu ao Hulk o poder de ficar mais forte, contanto que sua raiva continuasse crescendo. E neste pico de poder, o gigante rosnou sua força bruta, proclamando que nada segura o Hulk. E então, atacando de forma enfurecida, o gigante de pele verde derruba o instrumento mortal da mão de Saxon com a força de um bate-estacas. O impacto é um wok retumbante que arranca a arma, forçando o vilão a um grito de impotência: "Não!" Enlouquecido com a frustração e medo, Saxon faz uma investida desesperada final, procurando recuperar a arma para atacar novamente. Mas o destino tem outros planos. O feixe ricocheteou na parede em um tuaque ensurdecedor e o vilão grita em desespero: "Bateu na parede." E ricocheteou apontando para mim. Não posso desviar a tempo. Não posso. Antes do choque final, ele tenta uma última manobra. Se puder agarrá-la novamente, haverá uma chance de destruir. Oh, não! Mas um zapt poderoso atinge-o, e o Hulk se aproxima da carcaça tecnológica caída. Sua voz um trovão dominador, exigindo: "Não pode escapar assim. Levante, é a vez do Hulk. Ninguém escapa de mim. Levante, levante e encare o Hulk." Mas então, de algum lugar em seu cérebro bruto, um pensamento atravessa, de uma inteligência quase esquecida que uma vez foi de Bruce Banner. E o gigante, olhando para o vilão inerte, sente um silêncio inesperado e proclama: "Não pode levantar. A luta acabou. Ele está morto. Ninguém para lutar agora." Esse breve vislumbre de razão é imediatamente sufocado, então o bestial cérebro fica novamente nublado, e somente uma emoção permanece, uma raiva violenta. Hulk grita com a fúria irracional que o consome: "Homens sempre me ferir. Sempre tentar me matar, por quê? Por quê? São tão pequenos, tão fracos, mas ainda assim me caçam." Ele explode através da cerca de segurança, a cena é cortada pelo som de vozes distantes e confusas, perguntando: "Por quê? Por quê? Devo?" Vozes. Outra voz ecoa com alarme: "O que está acontecendo lá?" E a conclusão terrível se espalha: deve ser o Hulk. Ele deve ter se libertado. E uma ordem é dada ao longe: "Não fique parado aí, soe o alarme." E a emergência se confirma enquanto um dos guardas, ao chegar na cena do confronto destruído, percebe a presença da carcaça do vilão, exclamando em alarme e lógica: "Mas Dr. Saxon estava lá. Se Hulk se libertou, então Saxon não teria chance. Temos que fazer alguma coisa." A percepção do perigo iminente é percebida pelo próprio gigante, que grita em fúria determinada: "Homens vindo! Mas não encontrarão o Hulk."
E com um impulso estrondoso, um thwack, seguido por um ressonante thum, o Hulk salta para longe, deixando para trás os perseguidores que apenas podem constatar a distância. Está fugindo saltando. Segundos depois, após as assustadas tropas verem o estrago através da cerca de aço, um crack de tiros ecoou ineficazmente enquanto um dos soldados chocado conclui: Zaxxon está morto. O Hulk deve ter matado ele. Tem que avisar o Maior Talbot. Agora sabemos com certeza que é um assassino. O seu companheiro disparando pergunta incrédulo: do que ele é feito? As balas ricocheteiam nele. Enquanto isso, uma cena toma lugar a quilômetros dali, que está destinada a ter um importante efeito na estranha saga do Incrível Hulk. Dentro de um trem de alta velocidade que atravessa o deserto, uma voz confiante instrui seu passageiro: é isso, Hércules. Como tudo o que quiser, tem de estar no auge da forma quando encontramos os chefões de Hollywood. O passageiro, a figura poderosa de Hércules, responde com vaidade: Hércules está sempre pronto. Eu como por prazer. E o empresário continua a elogiar, com ambição clara em sua voz: o estúdio tem procurado por alguém para fazer o papel de Hércules há meses. Receberei o maior bônus da minha carreira quanto apresentar você a... Mas Hércules, focado na melodia que saía do rádio, o interrompe com autoridade: segure sua língua baixinho. Gostaria de ouvir a melodia vindo dessa caixinha mágica. Ele então sorri, satisfeito. Ótimo, amigo. Está realmente começando a viver o papel. De repente, o programa é interrompido por um boletim especial de notícias. Interrompemos o programa para um boletim especial. Como já foi anunciado que o Incrível Hulk, depois de assassinar um cientista civil, escapou do... A fúria de Hércules explodiu. O som de um quack ressoou enquanto ele esmagava o rádio com um golpe, reclamando da interrupção. Bah! O que são essas palavras? Para onde a melodia foi? Seu amigo, chocado com a destruição, tenta apaziguá-lo. Calma, amigo. O estúdio pagará por esse rádio. Hércules, no entanto, havia mudado de foco, a notícia do monstro verde agora dominando sua atenção, e ele declara com altivez: então o Hulk está solto novamente. Certamente não quero ser a próxima vítima dele. Hulk, não entendo essa palavra. Mas se for mortal, te asseguro que o poder de Hércules pode impedi-lo. Seu empresário, cético quanto à invulnerabilidade do olimpiano, murmura um pensamento silencioso. Ele diz que nada pode feri-lo, mas rapidamente recupera o sorriso profissional ao enxergar uma oportunidade de publicidade, animado. Diga, isso não seria ótimo? Imagine, se vocês se encontrarem, seria um sonho de todo o pessoal da imprensa. E de volta à base de mísseis, encontramos o Major Talbot, Betty Ross e Rick Jones, onde Talbot, determinado e sombrio, tranquiliza Betty, mas afirma sua missão. Estará segura aqui, Betty. Quanto a mim, eu não retornarei, até capturar aquele assassino de pele verde. Rick Jones desafia o Major com a lógica. Como pode ter certeza que o Hulk o matou? Ninguém viu o que aconteceu, mas Talbot, imbuído de certeza e preconceito, não aceita a dúvida e retruca bruscamente. Não seja tolo, garoto. Tem de ser o Hulk. Betty Ross, no entanto, questiona a obstinação do Major e a moralidade da caçada. Mas Glenn. E se o Rick estiver certo do Hulk ser Bruce Banner? Bruce deve morrer pelos crimes do Hulk? Talbot, mesmo em sua determinação, demonstra um lampejo de compaixão e afirma: enquanto Rick sobe na aeronave, tentarei pegar o Hulk vivo, Betty. Se for humanamente possível. Ele então justifica sua escolha de parceiro a Betty. Por isso estou levando o Rick comigo. Ele é o único que o Hulk pode confiar. Enquanto a aeronave da NASA se prepara para a decolagem, Betty é dominada pelo seu tormento emocional. É como um louco e fantástico pesadelo. O homem que eu amo realmente se transformou em algum tipo de monstro indescritível. E o ciclo da sua dor se repete no desespero de ter descoberto que Bruce Banner ainda vive, só para descobrir que o perdi novamente, para sempre, quilômetros dali. Enquanto lágrimas começam a rolar dos olhos de Betty Ross, o Hulk salta em meio aos desertos, os céus cortados pelo ruído de aviões de caça, e o gigante brada ao percebê-los. Aviões! Me perseguindo! Eles nunca pegarão o Hulk. O chão treme com os tum, tum de seus saltos sobre-humanos, e ele então faz uma aterrissagem sobre os trilhos de trem, decidido a encarar a ameaça, rugindo. Já corri demais! Agora é hora de revidar. Determinado, o monstro verde olha para os caças no céu com fúria, pensando: eles acham que o Hulk é fraco, mas eu posso usar qualquer coisa como arma. Hulk nunca é fraco. Com um prax ensurdecedor, ele agarra os trilhos de metal da ferrovia com as mãos nuas e os arranca do chão para usá-los como um chicote improvisado.
Os aviões, então, mergulham do céu, fazendo um agudo ao que o Hulk exclama, percebendo a chance de contra-ataque. Eles estão mergulhando. Descendo. Bom, agora eu tenho uma chance. Segue-se um cortante enquanto um míssil é lançado contra o Titã. Mas o Hulk, no auge de sua fúria, chicoteia o trilho de ferro, atingindo o caça-inimigo em um crack. Devastador, ele observa a aeronave se desintegrar e brada em vitória. Ha! Acertei um. Os outros voltaram. O Hulk venceu. A cena muda subitamente e 2 trabalhadores da ferrovia se deparam com o Titã enfurecido e a trilha de destruição. Um deles grita em pânico. Alguém arrancou os trilhos. Não podemos prosseguir até. Ei, o que é isso? Use seus olhos, homem. Eu não gosto do jeito que ele tá vindo pra gente. Esse é o Hulk, ele mesmo. O outro, tentando acalmar a situação em vão, responde: calma, amigo, pra trás. Ninguém está procurando por uma luta, não com você. Mas o Hulk, agora cego pela raiva generalizada contra a humanidade, marcha em direção a eles, declarando sua guerra. Outros vindo. Hulk cansou de fugir. Hulk lutará com todos. Mas então, outra voz é ouvida sobre o barulho. A profunda resplandecente, a voz sutilmente insultante do imortal do Olimpo. Hércules proclama em sua chegada, ignorando o caos: qualquer um que ousa interferir com minha jornada deve estar preparado para responder ao Hércules. O seu empresário, ao lado de uma mulher, treme de excitação com a oportunidade, exclamando: é o Hulk, procurando alguém para brigar. E eu estou ao lado do Hércules. Ele segue sonhando com a publicidade. Depois disso, eu posso escrever meu próprio bilhete para Hollywood. Eu serei o rei dos homens da publicidade. Enquanto isso, Hércules avança contra o monstro verde, provocando um bruto com a pele verde. Não tem fim das maravilhas no mundo dos mortais? Prepare-se, grotesco, para uma lição do próprio Hércules. O Hulk, feliz por ter um oponente à sua altura, ruge de volta com satisfação. Finalmente! Alguém grande o bastante para o Hulk esmagar. Mas então, antes que o orgulhoso imortal perceba o que aconteceu, o Titã Verde ataca, lançando Hércules em um movimento brusco e inesperado. E enquanto o semideus voa com um sonoro wuk, o Hulk declara, sua fúria canalizada em propósito: depois de hoje, ninguém irá atacar mais o Hulk. Não mais serei caçado feito uma fera. E olhando para as próprias mãos, ele afirma com uma nova e terrível resolução: a partir de agora, é o Hulk que caça. Quem atacar, quem ameaçar. Contudo, o orgulhoso Hércules, apesar do golpe, rapidamente se recompõe e agarra uma imensa rocha no chão vastado e a levanta sobre o ombro, desafiando o Titã Verde com uma promessa solene e vaidosa. Seu poder é maior do que qualquer mortal tem o direito de possuir. Mas pelos vales dourados do Olimpo, esse poder agora será arruinado. O Hulk avança com satisfação bestial, finalmente encontrando um adversário que compreende sua linguagem. Ha! Você ainda luta. Bom, é isso que o Hulk precisa. Isso é o que o Hulk pode entender. E com um ímpeto brutal, Hércules arremessa o imenso pedregulho contra o peito do Hulk, em um estrondo trovejante de Baron, que lança destroços para todos os lados, iniciando de fato o duelo dos imortais. Após o impacto, a luta se torna uma disputa de força, e o Hulk solta um primal, enquanto Hércules, agarrando no corpo a corpo, tenta impor seu poder, e mesmo sob o ataque, insulta o gigante. Mortal desmiolado, tiveste o teu esporte, agora é hora do Hércules ter o dele. No entanto, o Hulk resiste e desfere um golpe maciço de volta, um rock que atinge o herói no peito. Mas Hércules, inacreditavelmente, continua a se vangloriar no momento do golpe, gritando: valorize este momento, ser grotesco. Tua arte é honrada sobre todos os outros. Por que foste ferido pelo mais poderoso de todos? E Hércules, com sua arrogância inabalável, decide que o confronto já durou tempo demais e tenta encerrá-lo com uma manobra de força, levantando o Hulk acima da cabeça, proferindo um insulto final. E agora vamos colocar um fim nesse quadro. Na verdade, está abaixo da dignidade de um olimpiano se satisfazer com um esporte como esse. O Hulk, resistindo ao esforço de Hércules com um rump de pura força bruta, demonstra que o olimpiano subestimou seu oponente, pois o monstro não está nem perto de ser vencido, enquanto ao longe, os mortais apenas observam o épico confronto dos titãs. Mas antes que o forte e desdenhoso pudesse libertar seu incrível inimigo, o Hulk contorce seu massivo corpo, acertando um golpe súbito. O gigante solta um gug de esforço e fúria, proclamando em alto e bom som: ninguém derrota o Hulk. O golpe acerta Hércules com um crack estonteante e o imortal cai pesadamente no chão,
finalmente chocado com a magnitude da força que encontrou, e ele gagueja em espanto. Pela cítara de Zeus. Nunca suspeitei que tal poder morasse dentro dos membros de um mortal. O herói olímpico, agora humilhado, finalmente entende a situação e conclui. Finalmente começou a entender por que o que Deus do Trovão achou esse planeta de seu gosto. Hércules tenta se levantar, ainda desafiando, mesmo que sua voz já revele cansaço. Mas o tempo acabou para palavras vazias. Ainda tem muita batalha a ser travada. O Hulk solta um grunhido de esforço e se inclina sobre o olimpiano, agarrando-o num abraço de urso esmagador, e o gigante esbraveja, zombando da vaidade do inimigo. Para você isso é um jogo. Agora Hulk vai te fazer mudar de ideia. A batalha logo acabará para você. De fato, a tensão é além da crença, e a narrativa questiona. De fato, isso está além da crença. Achas que irá subjugar Hércules com apenas um abraço de urso? O Hulk aperta e Hércules tenta desesperadamente se libertar. Você não pode se soltar. Na continuidade, Hércules realiza um arremesso violento contra o Hulk, aproveitando para se gabar de sua superioridade divina. Hércules, tu estás desprovido de razão, tu falas com o filho de Zeus. Agora já parei de brincar contigo. Por fim, Hércules assiste o Hulk cair, expressando seu desejo por uma vitória absoluta e destrutiva. Hércules, somente tua mais avassaladora derrota poderá me satisfazer agora. A narrativa mostra a escalada da violência e do desafio, com Hércules confiante em sua vitória e o Hulk prestes a liberar seu verdadeiro poder. Então, que tu sejas aprisionado até que me agrade te libertar. Hércules atinge o rochedo com um escazanque devastador, e em sua mente perturbada, ele mantém a arrogância olímpica. Ah! Então outra gloriosa vitória é adicionada para a brilhante lenda de Hércules. Mas segundos depois, o Hulk, já impaciente com a rocha que serviu de prisão, esmaga o que resta dela com um bitum, deixando para trás o semideus derrotado e continuando sua fúria contra o mundo. Contudo, Hércules, apesar de ferido e humilhado, se arrasta e se levanta tentando fugir. O Titã Verde o vê e, com um grito de guerra, decide encerrar a fúria. Agora, Hulk ataca. Hulk observa a fuga e sua raiva cresce novamente. Estás novamente livre? Realmente minha raiva começa a aumentar. Um inimigo derrotado deve permanecer derrotado. Com essa fúria renovada, o Hulk agarra uma rocha gigantesca e a arremessa com força esmagadora contra o imortal, que é atingido por um tom trovejante, e o monstro verde proclama o fim do combate com o olimpiano. Fala, fala, fala! Somente a ação conta. Palavras não podem impedir o Hulk. Mas subitamente, antes que outro movimento pudesse ser feito, uma grande quantidade de cápsulas de artilharia vem se fazendo ouvir das colinhas acima. Em um ensurdecedor E a intervenção é salva por Hércules, que é instantaneamente aliviado do problema de como se livrar da gigantesca rocha que o segura, pois a barragem destrói a rocha com um massivo plomo, jogando o herói olímpico para longe no meio de destroços e poeira vermelha. Então, novamente, meio enterrado no sombrio recesso do enevoado cérebro do Hulk, um brilho de inteligência da parte que ainda é Bruce Banner parece momentaneamente aparecer. O gigante murmura, percebendo o perigo: armas, mas colinas ao meu redor. E a voz da razão sussurra: o exército está se aproximando, muitos deles, nem mesmo Hulk é forte para lutar com todos eles, mas ainda há tempo de escapar. E então, com um súbito e prodigioso salto, o gigante humano de pele verde se eleva no ar com um violento projetil, deixando seus inimigos com a impotente visão de sua partida. Para longe, muito longe. Com um massivo tomo no chão, enquanto um dos perseguidores, vendo a manobra de fuga, se desespera. Ele se foi. Nós o perdemos novamente. No entanto, o semideus Hércules, apesar de coberto de poeira e cambaleando, é abordado por seus acompanhantes, o empresário em pânico. Hércules, está bem? Se algo acontecesse com você, eu nunca seria capaz de mostrar meu rosto em Hollywood novamente. Hércules, a face marcada pela humilhação, reflete sobre o poder do oponente que mal chamara de mortal e confessa a verdade. Nunca encontrei tal antagonista. Nunca lutei com um mortal assim. O olimpiano tenta manter a compostura e o empresário continua a calcular o dano, enquanto Hércules exige: Hércules já passou tempo demais nesse lugar estéril. Vamos partir de uma vez. O empresário olha para a destruição causada pela luta e pelo ataque do Hulk aos trilhos e lamenta o revés profissional. Diga, como vou chegar até a costa a tempo? Levará uma semana para reparar os trilhos.
E a voz da razão sombria surge em resposta à ambição desesperada do empresário. Eu admiro seu otimismo, meu amigo, mas eu receio que estejamos irremediavelmente perdidos. A fúria do Hulk deixa para trás destruição e um novo legado de terror, cumprindo seu mandato de que, de fato, jamais será caçado como uma fera. Mas subitamente, enquanto os mensageiros da publicidade se afundavam no desespero, Hércules se levanta do caos com a última prova de seu poder olímpico, bradando aos outros: Tu esqueceste precocemente? Eu sou Hércules, não existe nada além de meus poderes. Ele então usa sua força descomunal para corrigir a destruição, forçando os trilhos de volta ao lugar e levantando o vagão do trem, o que choca a plateia de mortais que assistem, exclamando: Olhem! Ele está colocando o carro de volta nos trilhos, e ele os está reunindo novamente, no outro lado. E em choque final a multidão concorda. Todos estamos vendo todos ele. Mas isso ainda não é possível. Então, momentos depois, o veloz trem está novamente seguindo para a costa oeste. O empresário, ainda maravilhado, questiona Hércules: Hércules, você pode me dizer, eu sou seu amigo, como fez isso? Qual o truque? Mas Hércules, com sua dignidade restaurada, o repele com desdém: Tua voz me ofende. Fique em silêncio e me traga mais comida. Não tem um boi inteiro nessa cozinha. Estranho realmente são os caminhos do destino. Tendo demonstrado seus poderes diante de um grupo boquiaberto, Hércules é saudado como um dos maiores heróis. E ainda assim, depois de demonstrar seus poderes, encontramos o Hulk fugindo por sua vida, como uma fera acuada. Eles nunca me pegarão agora. O chão treme com o tom de sua fuga final, e enquanto lentamente se acomoda, e a fúria sempre fervente dentro dele, ele pensa em seus sombrios e solitários pensamentos, caçado, assombrado, com toda a humanidade contra ele. A saga do Titã e o Tormento se encerra, prometendo que na próxima edição, o monstro enfrentará Tyrannus. Falei e disse. E aí, o que vocês acharam desta edição histórica de Tales to Astonish número 79? A primeira luta entre o Hulk e Hércules realmente fez jus ao título O Titã e o Tormento. Eu quero muito saber a sua opinião. Comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram na história e qual parte da batalha foi a mais épica para vocês. Aproveita e já me diz, quem é o seu herói favorito da Marvel? Se a gente tiver muitos pedidos, eu prometo trazer uma análise completa da história do seu personagem preferido. E me conta também, de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Eu adoro saber onde a nossa comunidade de fãs de quadrinhos está espalhada. Para fechar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com a sua galera. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.